Hoje nós vamos falar a respeito da diaconia, como que a diaconia funciona, como que é a estrutura da diaconia. Então nós vamos bater um papo de conhecimento, né? Não só aquilo que a gente vê no culto, mas além disso, o que a diaconia pode estar fazendo. Essa live vai ficar gravada e depois ela vai para o canal da igreja no YouTube. Então lá já tem outros ministérios. Quem quiser conhecer outros ministérios, que nós já fizemos esse bate-papo, é só ir no canal da igreja, no YouTube, Igreja Presbiteriana Maranata, e lá você vai conhecer todos os ministérios. Beleza? O que a Betinha falou aí? Tá tão desesperado que vai de carro para Fabriciano. Misericórdia. Nem de avião a gente quer ir, você imagina de carro. A Betinha aí, ó, é os conterrâneos. Ailton, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, representar o Ministério da Diaconia. Então, quero te agradecer aí por se colocar à disposição e bater um papo aí com a gente, para que a igreja tenha mais conhecimento da diaconia. Obrigado, viu? À disposição, sempre. Joia. Vamos começar por você se apresentando. Fala um pouquinho que ano que você se converteu, aonde se converteu, fala um pouquinho da sua conversão, profissão, a família, tempo que chegou na Maranata, de maneira resumida, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais. Bom, chegamos na Maranata em 1997. Sou Ailton, esposo da Luciana, pai da Giovana. Nós estamos casados há 20 anos, vamos completar agora. Giovana com 14 anos, é nossa única filha. Me converti em 1998, na Maranata, na pregação do pastor Joel. Em 1999, eu fui para a diaconia, um neófito recém-convertido. Deus me reservou o ministério da diaconia, onde eu fui abraçado pelo pessoal daquela época, né? Nós tínhamos 4 diáconos, Roberto, que está na igreja até hoje, era um dos. Então, foi um tempo muito bom. E de lá para cá, a gente tem andado com a diaconia nesse período, né? Hoje, nós temos uma empresa da área de logística, na qual sou formado, eu dou aulas em 5 ou 6 faculdades, e a gente tem uma empresa hoje de prestação de serviços na área de logística. A gente tem alguns clientes aí que fazemos distribuição de e-commerce, né, principalmente hoje. Então a gente está nesse mercado já há esse tempo. Maranata, estamos na Maranata desde então, desde a minha conversão, desde a nossa chegada em 97, e vimos muita coisa acontecer boa, e coisa boa e boa, né, porque o nosso retrospecto da Maranata são de coisas boas. Enfim, diaconia, 20 anos de diaconia, e depois nós fomos agraciados indo para o presbiterato e sendo conselheiro da diaconia. Então, a grata surpresa, aí Deus nos abençoou de ser conselheiro desse ministério. Quem é? Deixa eu só me organizar aqui, só um minutinho. Beleza. Quem? Ouvindo bem? Ouvindo. Quem? Legal. O que é esse ministério para a gente? Diaconia é um ministério de servos, né, de Cristo, pessoas que foram escolhidas para servir a Deus através do serviço. Então, nós ficamos felizes porque é um ministério prático, é um ministério que faz a obra acontecer de maneira prática, de maneira bem verdadeira, não que os outros não façam, mas a gente tem uma demonstração mais prática, né, de fazer o culto acontecer. E os homens que são escolhidos para esse ministério, Geraldo Júnior está aí com a gente, Fabrício entrou agora, então são pessoas que sabem da importância desse ministério e o que ele representa dentro do corpo de Cristo. E serviço, muitas vezes, não é para qualquer um. Muitas vezes a gente acha que só carregar uma cadeira, muitas vezes acha que só preparar uma ceia. Esse é o trabalho da diaconia. E não é, vai muito mais além. Nós levamos palavras para as pessoas, nós levamos
pregação para as pessoas, nós levamos alimento físico, espiritual. A diaconia hoje ela está com um grupo muito coeso, onde nós conseguimos ter homens que trabalham em prol do reino. Não que o pessoal do passado não trabalhava, mas nós estamos caminhando junto, em paralelo ali com o planejamento da igreja. O pastor Maquino chegou, abraçou o nosso ministério de uma forma diferenciada, não que os outros pastores não tenham abraçado. Então, a gente tem percebido que o ministério tem crescido muito e nós ficamos felizes, orientando e dando conselho a um ministério, a líderes, né? A diaconia hoje é um grupo de homens, como eu disse, que servem a Cristo com alegria. A gente está sempre envolvidos nesse ministério com alegria, acima de tudo. Isso é muito importante. A visão do ministério hoje é uma visão de crescimento. Nós queremos fazer com que Cristo seja conhecido através do serviço, através da pregação, através de uma distribuição de uma cesta de alimentos, através de uma palavra que pessoas chegam à porta da igreja hoje. Não vamos falar em época de pandemia, mas em épocas normais as pessoas chegavam e sempre procuravam alguém, sempre eu quero falar com o pastor, e nós direcionávamos essas pessoas e aproximávamos dela. Hoje a gente tem um trabalho de visitas, né, em épocas normais, onde a gente acompanha pessoas que estão conosco sendo observadas com alimento há mais de 10, 15 anos. Lá no início a gente já fazia isso e continuamos fazendo e crescendo, né? Cada vez mais a gente vê que a diaconia é um ministério que inspira. Nós temos diáconos que têm filhos que anseiam em ser diáconos porque vê seus pais trabalhando, vê um ministério sério. Pessoas que passaram pela diaconia da Maranata, a gente tem contato com pessoas que estão fora do estado de Goiás, eles sentem saudade da diaconia porque foi uma forma prática de servir a Cristo. Então, visão desse ministério, a visão de crescimento, visão de levar o evangelho para aquelas pessoas que talvez não tiveram oportunidade. E a diaconia é um ministério muito aberto. Existem panelas em todos os lugares. Nós somos uma panela onde eu me incluo que nós não temos tampa, porque a gente está aberto a receber sempre novos membros ali dentro do nosso ministério. O que a diaconia tem feito hoje? A gente tem percebido que a igreja tem abraçado esse ministério de uma forma muito saudável. Esse projeto das cestas básicas tem levado alimento físico a muita gente e a igreja, independente da pandemia, a igreja tem respondido e a gente tem percebido que o Fabrício, nosso presidente, ele tem trabalhado de maneira árdua ali junto com os seus liderados, junto comigo, conselheiros, junto com os pastores, junto com o pastor Sandro Eiler, pastor Maquino, tem feito um trabalho exemplar que a gente tem sentido firmeza das pessoas no ministério. Isso é muito bom e você percebe a alegria, né, das pessoas nesse trabalho das cestas básicas. Já tivemos diversos programas sociais voltados à Casa de Recuperação, PROAME, uma coisa muito... Começamos lá com o seu Eduardo Prado, ele foi sempre um apoiador da diaconia. Começamos esse projeto lá no meados dos anos 2006. E de lá para cá a gente sempre andou com o PROAME, sempre junto com a Jocum e aberto a outros ministérios. Hoje, a diaconia tem feito um trabalho de ligação para o público idoso da nossa igreja, da melhor idade, buscando sempre acolher as pessoas. Para quê? Para quando passar esse período de pandemia, esse período de isolamento, nós possamos continuar a ter uma igreja física que abraça seus membros. Isso é o que o Ministério Diaconal tem feito. E nós temos um trabalho onde a gente se fortalece todas as semanas, às terças-feiras, nós temos um acompanhamento do pastor, nós fazemos a leitura de um livro que agora vai ser aberto para a liderança da igreja, Mentores segundo o Coração de Deus. Dentro do conselho, nós fizemos um trabalho muito bom com esse livro, fizemos com a diaconia, um trabalho muito fora assim, das margens normais, e a diaconia cresceu muito com isso. Então, a gente tem feito, na condição de conselheiro, pastor, na condição do pastoreio desse ministério, para o seu crescimento,
todas as semanas a gente se encontra, mesmo sendo via live, a gente tem acompanhado o ministério, problemas de saúde física, espiritual, todos têm, mas a gente tem buscado fortalecer o ministério e nos fortalecer. Então, falando de visão, falando de crescimento, é um ministério muito, como os jovens dizem, é um ministério muito legal. É aquele ministério, se você chegou na igreja, não tem onde acampar, não tem para onde ir, a diaconia te abraça. Quando eles me abraçaram, eu era solteiro. Cheguei na igreja, não sabia nem o que era ministério, não sabia nem o que fazer. A diaconia abraçou, solteiro, todo perdido, né? As pessoas foram abraçando a gente, envolvendo no futebol, brincando ali na quadra, trazendo pessoas. Eu fui evangelizado pelo futebol. Tem aí as pessoas que oravam muito por mim. Agradeço demais. Tem um time de pessoas que oravam pelo Ailton. Então, fui abraçado pela diaconia e diaconia é um ministério. O que eu posso deixar de palavra de inspiração para quem quer ser um diácono, para os diáconos que estão ouvindo essa live? Eu sempre gosto do que está 1 Coríntios, né? Essa palavra ela é fantástica. Deixa eu só abrir aqui. Enquanto Coríntios... isso, vai lendo aí, vai pegando a palavra, só vou dar incluir algumas coisas, que às vezes as pessoas vão para a igreja e pensam que o trabalho da diaconia é só na hora do culto, né? Antigamente falava assim, pensava que ou ficava distribuindo folheto, ou olhando o carro, ou não deixando o cachorro entrar na igreja, né? Como alguns brincam, né? Ficava espantando o cachorro para não entrar na hora do culto, para não atrapalhar. Mas a visão, né, dentro de tudo que você falou, ela é muito mais ampla, né? A diaconia começa a prestar seu serviço no culto, né? Ajuda ao culto acontecer em toda a sua liturgia, mas ela é muito mais ampla, né? Ó, o que eu anotei aqui, ó, o trabalho de cestas básicas que você falou, trabalho de visitas, trabalho de ligar para os idosos, o contato com o PROAME. Então, assim, contei aqui no mínimo 4 trabalhos que vocês desenvolvem fora, né, da própria igreja. Então, aquele olhar das pessoas, assim, às vezes, vê lá uniformizado, né, na hora que vai entrar o culto, pensa que é só aquilo. Não, a diaconia é muito mais do que isso. A diaconia, ela funciona a semana inteira, não só durante a liturgia do culto. Isso é importante para que as pessoas possam entender, conhecer, que não é só naquele momento, né? Então, quando às vezes vai falar para uma pessoa ou outra, né, a diaconia está acolhendo, pensa que é só aquele momento, distribuir folheto, boletim e não deixar cachorro entrar na igreja. Na nossa é diferente, né, Ailton? Ali as coisas mudaram muito e hoje as ações sociais que a diaconia tem feito, o trabalho de visitação, o trabalho de orar com os enfermos, sair nas casas, tem sido um trabalho de grande relevância, né? Exato. E o que é importante, Sandro, a gente frisar, porque você comentou sobre achar que o diácono só faz aquilo que é visível. O ministério, ele tem, o pastor Fábio, ele sempre falava dessa forma para a gente, né? Que a diaconia fazia um trabalho silencioso, que muitas vezes as pessoas não percebiam o valor que tinha, né? E a gente vê hoje pessoas que foram fortalecidas pelo ministério. A diaconia abraçou, a diaconia trouxe para o seio da igreja e fez com que essas famílias, né? A Luciana, minha esposa, até comentou que a diaconia foi importante na nossa vida. Hoje, nós podemos dizer, ontem a gente estava no momento devocional aqui em casa, a gente comentando, né, que a nossa família é feliz porque nós servimos a Cristo em uma igreja onde nos acolheu. Então, a Luciana tem um ministério, a Ailton tem um ministério, a Giovana tem um ministério. Então, nós somos felizes por isso. E a diaconia foi peça fundamental, né, nesse abraço. Então, encorajamento, inspiração que eu gostaria de deixar para as pessoas é isso. Chegou na igreja,
não sabe para onde ir, nós oramos. Os diáconos estão preparados para orar, os diáconos estão preparados para dar uma palavra de fortalecimento. Se precisa de alimento espiritual, se a gente não tem, naquele momento, a oração para levar para a pessoa, a gente marca momentos, vai fazer a visita, enfim. Nós estamos nos preparando cada vez mais para atender o povo de Deus dentro daquilo que eles precisam, porque nós estamos cada vez mais exigentes enquanto povo de Deus. Então, desculpa, Ailton, e esse trabalho que o pastor Maquino tem feito com vocês, né? Você sendo conselheiro, como presbítero, e o pastor Maquino, de toda terça-feira reunir com a diaconia, tem sido muito relevante na vida de cada diácono, né? Então, é um discipulado, esse já é o segundo ano, né? Que estamos desenvolvendo esse discipulado com a diaconia toda terça-feira, né? Então, isso fortalece o diácono, dá inspiração para o diácono e ele tem capacitação para poder desenvolver o seu serviço. Exato. E uma coisa muito importante nesse trabalho chama-se cuidado. A liderança, ela sempre foi cuidada na nossa igreja. E agora não está sendo diferente. A presença do pastor, dos pastores junto com o ministério, a presença do conselheiro junto com o ministério tem fortalecido cada vez mais esse ministério e a gente tem caminhado junto. E isso é importante porque é o que a gente sempre comenta enquanto diácono. Eu preciso estar bem para receber bem quem vai à casa do Senhor. Eu tenho que saber administrar os meus problemas, eu tenho que descansar em Cristo para que eu vá para a casa dele, prestar um bom culto a Cristo. E prestar esse culto, muitas vezes, para o diácono, é carregar a cadeira para garantir a organização de um evento na quadra, uma aula de UDF, que seja, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é importante, porque nós precisamos entender esse valor para que cada vez mais apareçam homens que queiram colocar a mão no arado. Porque é como a Bíblia diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas a gente precisa motivá-los cada vez mais. A Rosinha está falando aqui, ó, meu pai foi presbítero e diácono na época da capelinha, ele amava a diaconia, é isso mesmo. O pastor Flávio entrou aqui e disse assim, diaconia top aí na Maranata, grande abraço meus irmãos. Né? O Geraldo Júnior disse, atendimento aos necessitados, pessoalmente. O Vander disse, servos, aí, ó, pessoal, organização e apoio aos eventos, né? Eles são grandes servos do Senhor, disse o Vander. A Luciana dizendo, né, a diaconia foi muito importante nas nossas vidas. Eduardo Prado, uma bênção na Maranata, tia Júnia disse, dona Volei, confirmou aqui. Então, pessoal, é um ministério que apoia todos os outros ministérios, a diaconia, né? A Luciana está falando aqui conosco. Legal demais. Isso aí, vão participando com a gente aqui. Hoje, Ailton, quantas pessoas tem na diaconia? A diaconia hoje ela é um ministério composto por 13 pessoas. Nós já chegamos a ter 25 pessoas na diaconia. E o interessante é que a diaconia ela fomenta outros ministérios, né, no sentido de preparar pessoas para assumir responsabilidade, muitas vezes dentro do Ministério de Casais, dentro da UDF. Hoje nós temos diversos diáconos que são líderes dentro da UDF, então é uma felicidade a gente saber que prepara líderes para assumir responsabilidade em outros ministérios que são fundamentais, né? Eu acredito que quase todos os diáconos fizeram algum curso da UDF, né? Se a gente parar agora para analisar, se tiver um ou outro que ainda não fez, mas a maior parte ou fez os cursos da UDF, ou hoje eles são líderes. Né? Me vem à cabeça aqui, para não ser injusto, Fabrício cresceu muito dentro da UDF, Ulisses, Alex, Márcio e outros mais que têm despontado dentro da UDF
E assim, nós temos crescido porque o DF é um ministério para homens e mulheres. E a diaconia, por ser um ministério composto exclusivamente por famílias, né, porque a gente tem o homem, que é o diácono, e a esposa apoiando a diaconia, né, com os afazeres ali do ministério. Então, a gente percebe que nós somos um ministério fomentador. E outra coisa, né, existe aquela ideia de que para o camarada ser presbítero, ele precisa ser diácono, que é uma evolução na hierarquia eclesiástica. Né? A gente sabe que isso não existe, mas quando o membro ele foi diácono e ele passa a ser presbítero, ele já tem a visão ministerial, ele já tem a visão da hierarquia da igreja, quem são os membros, o que fazer, como fazer. Então tem uma certa linha saudável nisso, não que isso seja regra. Quantos presbíteros excelentes que nós temos no conselho hoje que nunca foram diáconos, mas em contrapartida nós temos excelentes presbíteros dentro do conselho que já foram diáconos, né? Estão aí há quantos anos dentro do conselho. Então, é um ministério fomentador de profissionais para o reino. E é isso que a gente está precisando. Pessoas dispostas a trabalhar para Deus. Eu fico feliz, assim, sem quantidade de ter pertencido a um ministério tão rico. Foram 20 anos servindo a Deus nesse ministério. Me converti, já fui para ele, trabalhei sempre muito bem abraçado pela igreja. Quantas vezes já abracei pessoas, já apertei mãos repetidas vezes na porta da igreja e as pessoas sempre com um sorriso nos lábios, porque tinha sempre alguém para recebê-los com alegria. E nós sabemos a mesma coisa que você está falando, o Fabrício falou, que desde a conversão dele, ele foi abraçado aí pela diaconia. Então, de fato, aí, dois testemunhos que a diaconia inclui, né, sempre agrega quem está chegando. Fabrício falando a mesma coisa que você falou. Exatamente, Fabrício. Joia demais. Você ia ler um texto, eu te cortei. Pode ler o texto aí. Não, tá no momento certo. Um texto que eu sempre gosto de levá-los para os diáconos, e foi muito importante na minha vida quando ele foi apresentado para mim enquanto servo de Cristo, né? Porque a gente tem aquela visão de que para que eu trabalhe eu preciso ser remunerado. Mas o que é remuneração? Nós vivemos numa era capitalista, onde nós achamos que para ser remunerado, nós precisamos receber um dinheiro, uma espécie, alguma coisa. E em Coríntios, 1 Coríntios, lá no capítulo, deixa eu ver aqui no 15, lá no 58, Paulo escreveu: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, esse foi um texto que fez com que o Ailton passasse aí por 20 anos servindo a Cristo na diaconia, agora com a bênção de Deus no conselho, e sempre tendo esse texto como referência. É um texto de cabeceira, onde eu sempre busco nele referência para olhar e saber que no Senhor, o meu trabalho, o trabalho dos diáconos que estão me ouvindo agora, os líderes de ministério que estão ouvindo, tia Júnia, pessoa fantástica, quem não teve filhos que passaram nas mãos da tia Júnia? Giovana cresceu com a tia Júnia, quantas pessoas mais? E a gente pode dizer isso para ela, no Senhor, o trabalho da tia Júnia não é vão. E eu digo isso para todos que sonham em buscar um ministério, uma forma de servir a Cristo. Deixe 1 Coríntios 15, 58 entrar na sua vida. Quem está me ouvindo, é um momento de inspiração. No Senhor, meu caro, o seu trabalho não é vão e Ele vai te dar a recompensa. Eu Amém. Isso bem evidenciado para todos. Joia. E não é vão mesmo, e principalmente quando você tem a diaconia, né? Ministério de servos, de serviço, que você não pode ficar pensando em retorno, você apenas tem que servir e entender que ele não é em vão porque é para o Senhor, mas que muitas vezes você também não vai nem
colher aqueles frutos, né, Ailton? De tantas coisas que passam lá na igreja, às vezes você só serviu, abençoou, tem esse entendimento, e aí os frutos vão ser, às vezes, até gerados em outros lugares. Então, todo mundo, né, acho que não só a diaconia, mas em todos os ministérios, nós precisamos ter isso na nossa mente. O nosso trabalho não é vão, porém, às vezes, a gente vai ver e todo mundo ficar feliz, né, com aquele... Ou nós não vamos ver o fruto daquele trabalho. Mas ter esse entendimento sempre, independente se eu estou vendo o fruto ou não, que ele não é em vão, porque ele é para o Senhor. Então, palavra de inspiração, não só na diaconia, mas para todos os ministérios, né, em tudo aquilo que nós fazemos, não é em vão, é para o Senhor. Marielle está dizendo que a diaconia tem sido uma bênção em nossas vidas. Então, aí, ó. Muito bom. O pessoal está afirmando aquilo que você está conversando. Durante a pandemia, o Ailton, vocês tiveram muita dificuldade em reorganizar os trabalhos, porque sempre a diaconia faz trabalho presenciais. Agora, com a pandemia, nós tivemos que mudar muitas coisas para o mundo virtual, né, os discipulados, né, e algumas ações, poucas ações presenciais. Como tem sido essa relação lá no Ministério da Diaconia, essa mudança, o pessoal se adaptou, como que está sendo vivendo em um mundo mais virtual durante esses últimos 5 meses? A gente procurou, eu tenho acompanhado sempre, porque o trabalho da diaconia não dá para ficar desvinculado a ele, e como veio esse novo normal, nós precisávamos nos organizar, né, saber quem ia fazer o quê, como que a igreja ia se comportar perante a essa situação. E a gente conversando muito, Fabrício trocando ideias sobre o que fazer quando veio a montagem das ceias, trabalho de culto, a quem vai, porque a diaconia ela é regida por uma escala onde nós sabemos quem vai cumprir a presença na igreja em tempos normais. Quando veio a pandemia, nós continuamos com essa escala para que a gente continuasse suprindo, né, a igreja dentro das suas necessidades. Então, a gente, nas reuniões que sempre fazemos para discutir ali o modus operandi das coisas, então a gente conversando com os pastores, para que nós soubéssemos o que fazer durante os serviços de culto, né, que tem acontecido aí via internet, aqueles ensaios que nós fizemos para voltar, ficamos um final de semana só, aí depois a gente voltou a ter os cultos virtuais. Então a diaconia ela participou em todo momento, preparando as ceias, ora lá na igreja com as escalas, se resguardando, né, ali com luvas, com máscaras, ou seja, de todas as formas, fazendo asepsia das pessoas que entravam, com tapete sanitizante, enfim. Então a diaconia sempre teve muito junto com os pastores nesses momentos, sabendo o que fazer, como fazer e dando aquele suporte necessário para que esse trabalho de culto que vocês têm feito de uma forma tão grande não ficasse a desejar, mesmo sendo dessa forma. Então, achei que foi muito válido o trabalho do Ministério e está sendo muito válido durante esse período de pandemia. Enfim, eu digo estamos porque o conselho que é levado a eles é muito bem aceito, porque em momento nenhum você vê rebeldia da diaconia. Não vou fazer assim porque eu não concordo. Existe um consenso muito, muito bom e muito saudável dentro do Ministério. Um Ministério que vive em paz. Então, nesse momento de pandemia, as orientações foram muito bem passadas e muito bem aceitas. E o Ministério, principalmente das cestas básicas, graças a Deus, né, a gente fez o Fundo Solidário e é através da diaconia que a gente tem ajudado muitas pessoas com as cestas básicas. Nós temos lá um cadastro, né, feito onde nós ajudamos todos os meses famílias que necessitam de cestas. Nesse tempo agora de pandemia aumentou muito mais ainda esse cadastro e eu sempre tenho
falado com o Irã, né? O Irã é um dos diáconos e responsável lá pelas cestas. Está terminando e parece que toda semana tem multiplicação de cesta básica. Nunca para de chegar a cesta básica lá e nós estamos fazendo uma grande diferença aí na vida de um monte de gente por causa das cestas básicas. Então, a cesta não é só na pandemia. Na pandemia só potencializou, né, esse serviço para a sociedade, mas desde quando eu entrei na Maranata, eu vejo esse trabalho de cestas básicas. Agora, na pandemia, aumentou muito. E agradecer toda a igreja que tem contribuído com cestas, porque não tem faltado, nós não temos, como igreja, assim, em nenhum momento ficado sem poder ajudar as pessoas. Em todo momento, nós estamos ajudando as pessoas que precisam de alguma cesta, mandando cesta lá para o PROAME, não deixamos de ajudar o PROAME em nenhum momento, né, nem antes da pandemia, nem agora. O Geraldo Júnior está falando sobre a parceria com a Associação Seara, né, sempre trabalhando junto nessa questão social. Então, não temos o que reclamar, né? Nossa igreja tem sido muito generosa e, por causa disso, a diaconia tem feito esse trabalho assim excelente, porque a igreja doa e a diaconia acaba distribuindo, servindo, ajudando as pessoas. Então nós temos esse trabalho na igreja, quem não sabia, tem lá cadastramento lá das pessoas, um cadastro de pessoas que necessitam todo mês de uma cesta, e nós temos feito isso. Na pandemia esse número aumentou, então, segundo informações do tesoureiro, já passou mais de 30 mil reais pelo fundo solidário, onde a gente socorreu tanto pessoas com cestas básicas, como missionários, mandando para o PROAME, ajudando lá no que eles precisam. Para o Líbano, nós mandamos semana passada. Então, é uma generosidade. O Geraldo Júnior está falando para você enaltecer os diáconos, falando o nome de cada um. Você consegue lembrar o nome dos 13 aí, ou Ailton? Eu vou arriscar. Se faltar alguém aí, o Fabrício que está junto aí, escreve para mim, que a idade, muitas vezes, falta memória. Vicente, Noélio, Flecha, Eliezer, Irã, Márcio, Fabrício, Alex, Ulisses. Se eu tiver faltado alguém aí, me ajudem, por favor. Eu acho que não. Eu contei 9. Eu acho que não chega a ser 13 mais, não. Mas tem os... Acho que tem uns em treinamento, Henrique. Isso, tem o Henrique Dantas, que atenção aos colaboradores. Felipe Messias, falou? Felipe Messias. Esses foram os que eu esqueci de relatar. Vicente, Henrique, Felipe, Noélio, Flecha, Alex, Irã, Eliezer, Ulisses, Márcio, Fabrício. Ciron. Tá me lembrando do Henrique. E Ciron. Marcinho falou, né? Sim, Marcinho está aqui. São esses. Agora deu. 13. 12 nomes. 12 nomes. 12 nomes? Com Ciron? Não tá. Desculpa aí, eu esqueci nomes, mas de cabeça não dá mais. A gente vai achando. Beleza, bom demais. Ô Ailton, seguindo aqui algo interessante da diaconia, dá uma travadinha. Ailton, acho que deu uma travadinha lá. Vamos. Esperando voltar aqui. Acho que foi ali. Opa, Ailton caiu aqui. Espera aí que eu vou te chamar de novo, Ailton. Não cai, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou chamar o Ailton, procurar ele aqui agora de novo. Para a gente poder chamar ele. Vou ter o papo aqui.
Tá, tá, tá. Ailton, dá um joinha aqui para mim poder te achar aqui, que agora não estou te achando aqui, não. Temos muito que aprender com a diaconia, que serve além da igreja. Muito bem. Vou ver aqui. Ailton caiu, não voltou, hein? Esperando a Ailton voltar aqui. Se você estiver online, você me dá um ok, Ailton, quando estou te encontrando. Coisas de internet. A Tânia tá aí, Claudinho tá por aqui, Geraldo Júnior, Fabrício, Tia Júnia, temos um pessoal aqui, quem mais? Gilvan, Vander, Marielle, Dona Ivoleide, Pastor Maquino, tem uma galera aqui, aí, chamando aqui. Maravilha. Espera aí ver se o Ailton consegue conectar de novo para a gente poder estar falando da diaconia, um ministério muito importante na nossa igreja. Vou chamar pela Luciana, beleza. Então, que é legal a gente poder estar falando. Claudinho, sou de Vila Velha. Vila Velha. Bem-vindo, Claudinho. Acabou a bateria? Claudinho. A internet que deu um quiprocó aqui, mas a minha logística aqui foi muito rápida. Missão Paz, aí ó, Claudinho, você conhece? Deve ser parente seu também, amigo. Claudinho é esposo da Zeila Barbeto, lá de Vila Velha. Aí é. Bem-vindo aí, Claudinho. Parceirão que nos acolhe quando nós vamos para a praia. Por isso que eu sou moreno desse jeito, tanto tomar sol lá na Praia da Costa. Praia da Costa, missão Praia da Costa, Como que é o... Esqueci o nome do pastor lá, eu conheço ele. Simonton. É isso aí, Simonton. Joia. Simon. Ailton, fala um pouquinho. Tem alguma coisa que a diaconia pensa em fazer, gostaria de fazer, está pensando em fazer? Tem algum projeto na gaveta que você pode falar para nós? Alguma coisa que vocês conversam? Como que está esse pensamento aí? Antes de comentar rapidamente, eu queria só enaltecer o nome do Geraldo Júnior, né? Quando caiu a nossa conexão, diácono que sempre nos serviu com todo amor, coração grande, família abençoada, nosso amigo assim de longa data, parceirão. E a gente ama muito a família dele. E é nosso amigo até hoje, gente boníssima. Mesmo ele sendo Vila Nova, a gente gosta dele. Nem tudo é perfeito, né? Então ele tinha que ter algum defeito. E é esse aí. Se tem outro, eu não sei. O que a diaconia almeja, o que a diaconia espera aí para os próximos tempos, né? Logicamente, acabar a pandemia para que a gente possa trabalhar junto aos ministérios de uma forma mais sólida, né? Servindo os ministérios dentro das suas necessidades, as festas que a igreja faz, desde a festa do milho, aos eventos que a igreja promove. Então, localmente, isso é um sonho da igreja. E os outros é que nós continuemos tendo o abraço aí da igreja e da comunidade, trazendo alimento, cestas básicas, para que a gente continue expandindo o nosso trabalho, não só para o ano, mas outras casas de recuperação, Projeto Amar, Seara, e por aí vai. Então, a diaconia tem isso como premissa básica, para continuar trabalhando aí nos meses que virão pela frente. Esse é um projeto, assim, que é aquele projeto de mesa, que a gente sempre trabalhou com ele, e agora, mais do que nunca, fortaleção de nos apoiar mais. Esse é um projeto, assim, carro-chefe
para a diaconia, cestas básicas e famílias sendo atendidas cada vez mais. Legal, bom. É sempre bom os ministérios que vão sonhando, planejando, né, e tendo como meta para poder alcançar. Então, e é legal a igreja ficar conhecendo também, ter o conhecimento de desejos, porque podem participar. Uma pergunta aqui que me veio é, se uma pessoa quer ser um diácono, qual que é o melhor caminho para que ela possa conseguir chegar na diaconia? A gente sabe que tem eleição, mas antes da eleição tem todo um processo. Fala um pouquinho para a gente como é esse processo. Isso. Antes de eu comentar, 2 segundinhos para fazer um comentário sobre 2 pessoas não querendo ser injusto com os outros que passaram pela diaconia. Mas Fernanda Guiar, Tadeu, né, marido da Gláucia, foram pessoas assim fundamentais para o crescimento da diaconia no que diz respeito à Proame, à cesta básica, o amor que esses 2 camaradas desempenharam pelo ministério por Cristo foi assim motivador. Tadeu, com todo o seu jeito animado, sempre foi muito acolhedor com as pessoas e sempre teve uma entrada muito grande no Proame, então nos ajudou demais. A diaconia é eternamente grata a esses 2 homens, porque eles serviram a diaconia com verdadeiro amor, junto com Geraldo Júnior e outros mais que passaram pela Maranata. A gente não podia deixar de fazer esse comentário. Para ser diácono, é a coisa mais fácil que tem. Primeira coisa, basta demonstrar interesse, procure um dos diáconos à porta da igreja em épocas normais, ou nos contacte através aí dos grupos de WhatsApp, que nós vamos abrir as portas e mostrar as formas como é feita. A diaconia hoje, quando você apontado por um dos diáconos ou pelos membros, essa pessoa fica como colaborador durante um período onde ele é experimentado para ver se realmente é aquilo que ele quer, se ele está à vontade, se a sua família está à vontade com aquela situação, se é realmente um ministério que ele anseia servir a Cristo. Feito isso, ele é submetido ao conselho e, posteriormente, ele é submetido a uma assembleia, onde os membros votarão nele para que ele fique ali sendo diácono oficial por 5 anos. Então, a gente faz criamos essa regra justamente para ajudar aquelas pessoas que têm um anseio, que querem entrar em um ministério, que quer servir a Cristo de uma forma glamourosa, que é através do serviço. Então, é uma maneira muito justa que nós encontramos de fazer um teste, de colocar-nos à prova para saber se é realmente aquilo que nós queremos e servir a Cristo dessa forma. Muito bem explicado. Joia. Então, se você tem um chamado aí no coração, um desejo de servir, procure lá o pessoal da diaconia e eles vão te dar toda essa assessoria aí, te ajudar nesse processo. E é sempre bem-vindo, né, as pessoas poderem estar nos ajudando em todos os ministérios. Como hoje nós estamos falando da diaconia, esse é o processo da diaconia. Ô, Ailton, passou rápido aqui o tempo, hein? Falta alguns minutinhos para cair a nossa live. Vamos chegar aqui nas considerações finais. Se você quiser agradecer, falar, o tempo é seu. Vamos lá. Agradecer a todos que participaram desse momento, me deram a oportunidade de trazer um pouco da riqueza do trabalho que é a diaconia. E um dos anseios, Fabrício me lembrou aqui agora, um dos anseios assim que arde no coração da diaconia é estar envolvido e que a igreja se envolva, ministério, igreja, em missões. Então, cada vez mais, e fazer missão não é simplesmente ir para um outro país, um outro continente. Então, tem muitas formas, né? A gente tem falado muito sobre isso, de fazer missões. Então, um anseio que a diaconia tem, cada vez mais, é que
estejam todos envolvidos em missões. Meu agradecimento é a todos que ouviram, a todos que dedicaram um pouco do seu tempo hoje para que nós pudéssemos falar desse trabalho diaconal que é tão bonito aos olhos do Senhor e traz tanta alegria para as nossas casas. O meu muito obrigado, que Deus possa abençoar a casa de cada um e que nós possamos continuar servindo a Deus. Ailton, conselheiro, Fabrício, presidente, com todo o seu grupo, que é um grupo que está junto e trabalhando em prol do reino de Deus. Muito obrigado. Maravilha, te agradecer de novo pela oportunidade aí de a gente bater esse papo, esclarecer aí para a igreja como que funciona a diaconia, é isso que nós temos feito toda segunda-feira, chamando o líder de um ministério para ele poder expor, e você fez muito bem. O Fabrício é um presidente que não gosta de falar, né? Então ele fica nos bastidores mandando mensagem. Fala isso, fala aquilo. Daí sobra para o conselheiro. Mas nada melhor do que um conselheiro que teve 20 anos de diaconia para poder explicar para a gente como que funciona a diaconia. Então, Ailton, obrigado. Beijão aí na sua família. Deus continue te abençoando. O pessoal que ficou aí conosco, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês que estão aqui com a gente, Dona Ivoleide, a Giovana aí, a Luciana, Antônio Carlos, a Ivanite, a Júnia, o Vander, Fabrício, o pastor Marquino, a Zélia, o Igor que entrou aí, ó. O pessoal chegou aí depois. Deus abençoe vocês. Fabrício, Deus te abençoe. Obrigado aí pelo seu ministério. Você não gosta de falar, mas tem feito um trabalho excelente aí com a diaconia, indo para vários lugares aí, agora nesse tempo de pandemia, né, servindo as pessoas de idade da igreja, indo fazer compra para o pessoal, socorrendo, né, quem não podia sair, pessoas de risco, e você se colocou à disposição até ser contaminado com o Covid. Então, arriscou sua própria vida em favor dos outros. Foi um exemplo mesmo aí de servo do Senhor, que Deus continue te abençoando, mano, velho. Obrigado aí pela presença e todo o serviço que você tem prestado aí para a igreja também. Então, a gente está falando do Fabrício, que fez isso durante a pandemia. E Ailton está lá, conselheiro, junto com o pastor Marquino, nesse grupo de discipulado, ajudando esse ministério a cada vez servir mais com excelência. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Boa noite. Segunda que vem estamos aqui com outro ministério, para a gente conhecer um pouquinho de como funciona todas as coisas. Assim a gente vai dar uma passeada pela igreja em todos os ministérios. A igreja tem 20 ministérios, então pensa aí, né? Nós estamos conhecendo um pouquinho de cada um. Deus abençoe. Até mais. Obrigado, Ailton. Até mais.